o tema é tão vasto e tão interessante, e mexe tanto com a gente, e mexe mesmo, né? Sim. Né? E que acho que vale a pena até a gente marcar um outro dia, uma outra oportunidade para a gente continuar conversando e reviver alguns pontos que nós conversamos hoje também e continuarmos conversando a respeito desse tema que é fantástico e que muita gente precisa ouvir, né? Esse bate-papo com o professor Bonioli aqui, não é isso, Delamar França? Isso aí, Edson Oliveira, como você mesmo falou, ele nos deixa à vontade, né, rapaz, nas perguntas que fazemos e também nas respostas, que são claras, né? E você entende logo. Eu quero aproveitar e falar com você que está nos ouvindo, que você pode fazer também como o Carlos Ferreira e a Márcia Gomes. Carlos Ferreira é morador do bairro do Coelho e a Márcia aqui do bairro Antonina, que estão ligadinhas na nossa programação, ligando para o 3090-0188 ou pelo nosso WhatsApp, que é o 997100188. Mande aí o seu recado, sua mensagem. O Carlos Ferreira lá do bairro do Coelho, mandando um abraço aí para o Dr. Fábio Hartmann, também para o Dr. Diogo e para todos nós, para mim e para você, o Edson. Muito bem. Um outro aí para você também, o Carlos. E também a Márcia Gomes. Márcia Gomes, que é do bairro Antonina, está mandando um abraço para o comunicador Edson Oliveira e Delamar França e também aos convidados de hoje, dizendo que ela hoje está completando mais um ano de vida. Então, parabéns, nossos parabéns, já fizemos aí as nossas homenagens aos nossos ouvintes e você também foi incluída nessa, não tenho dúvida. Faça como a Márcia e o Carlos Ferreira, mande seu recado, faça sua pergunta e o Carlos dizendo que vai visitar o Sintonia Fina, o doutor Fábio, sim, porque ele gosta muito de cultura. Então, eu estou recomendando, é um bom lugar, você vai degustar de uma boa alimentação, né, diga-se de passagem, e também participar ali, né, daquelas galerias de arte e todos os movimentos culturais lá do Sintonia Fina, né? Será muito bem-vindo, meu amigo Carlos. Um grande abraço aí para você e para a Márcia. Bom, já que nós estamos aí falando com o Fábio, né, o Fábio Hartmann, o homem do Sintonia Fina, eu gostaria de saber o seguinte, Fábio, a questão gastronômica. Sim. Quer dizer, você sempre foi ligado nessa questão? Você gosta de cozinhar? Gosta de cozinhar? Muita coisa, mas antes de falar sobre a gastronomia, só citar, hoje eu vou sair daqui muito melhor do que eu entrei. Só estar ouvindo meu amigo aqui particular, rapaz, o Diogo Bonioli. Cara, muito obrigado a você por trazer o Diogo Bonioli aqui, cara, muito bom. A gente convive naturalmente, né, socialmente, a minha família com a família dele, frequentamos uma casa do outro, temos nossas atividades extraprofissionais, mas cada dia que passa eu aprendo um pouco mais do tamanho profissional que esse rapaz é, Dr. Diogo Bonioli. E a minha admiração por você, Diogo, cada vez aumenta mais. Parabéns a você. Obrigado, muito obrigado. Sensacional você. Nosso grande incentivador lá da poesia. Eu quero dizer para o Dr. Diogo que esse microfone aí está aberto sempre para você, Diogo. Sim. E eu gostaria até que, quem sabe, dependendo da sua disponibilidade de tempo, pelo menos uma vez por semana, o senhor viesse aqui para responder alguma questão, né? Uma participação, a gente abrir uma aspa aqui no programa, né? E uma janela para que o senhor tratasse e falasse sobre o Instituto e sobre o seu trabalho e sobre as questões que os ouvintes pudessem eventualmente colocar aqui. É uma honra para mim esse convite e é uma honra também poder servir aos ouvintes dessa nossa cidade, e que não para, né, só na cidade. É uma honra poder servir as pessoas, né? Então, estou à disposição, muito obrigado pelo convite e a gente vai acertar direitinho. Vamos agendar isso. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Conta. Para além da arte e da gastronomia do Sintonia, temos um vinho excelente, umas bebidas que só o Fábio Hartmann sabe preparar, só ele, hein? Pois é, mas olha, esses vinhos estão na adega, trancados às 7 chaves. Sim, e com temperatura ideal, adequada. Sim. E detalhe. Garrafa ligeiramente adernada, sim, né, para a rolha ficar completamente encharcada. Para não ter oxigenação do vinho. E é óbvio, né? A melhor parte é poder conversar com essas pessoas. Mas é bom demais. Repleto de cultura, de arte, é uma delícia. Então eu também troco esse elogio também para o Fábio Hartmann, porque o Sintonia virou a Casa da Cultura de São Gonçalo. Com certeza. É isso a gente que não tem, deixar claro. A gente não tem. Aqui, lá virou a Casa da Cultura e da Arte. Então eu saio sexta-feira, eu quero passar lá. No Diário da Poesia passado eu não pude ir, mas no próximo eu estou lá, nos anteriores eu já estive lá, porque é respirar cultura. É de fato você relaxar, é de fato você poder sentir
coisas diferentes, você não sentiu a semana toda por causa da correria. Ali o tempo para poder diferenciar o nosso coração que precisa de cultura. É lógico. Mas, Fábio, Vamos lá. me diz uma coisa, mas quer dizer que você é bom de cozinheiro mesmo lá, né? Desde muito cedo, desde muito jovem, né, 10, 11 anos, eu já fazia alguma coisinha voltada para a cozinha. Né? E minha vida foi assim, muitas habilidades. Cozinhar é uma arte também. É uma arte. Eu considero até, não cortando você, mas já cortando, que cozinhar também é uma terapia, viu, doutor? O cozinhar, eu estava me coçando para falar isso, eu vou falar. A cozinha é algo que ela é do íntimo do sujeito. Ela não está na receita. Por quê? Porque tem gente que segue aquela receita toda, chega no final não dá certo. É igual o bolo. O bolo é um mistério. O bolo reflete a alma humana, sabia disso? Opa! O bolo reflete a alma humana. Por que tem gente que não tem mão para fazer bolo? Segue a receita direitinho, bonitinho e sola. O que é isso? É verdade. Isso é uma energia. Temos até psicólogos que escrevem sobre isso. Olha. Que ela se transforma em energia mental. Eu me lembro da minha avó, que ela me ensinava: olha só, Diogo, empadinha se amassa assim. Aí ela mostrava que era com a pontinha dos dedos. Aí ela botava uma rádio para tocar, com uma música. Então minha avó, ela tinha esse hábito, né, que ela já está na vida eterna, ela tinha esse hábito de como cozinhar. Não é só fazer, não é só misturar. Isso mesmo. Não, é coisa do coração, é coisa da alma. Não, tu falou tudo, porque eu até algum tempo atrás eu falei, eu não sei cozinhar um ovo, rapaz. Entendeu? Mas depois eu me aventurei, de uns 5 anos pra cá, falei, não. Eu comecei a sentir a alquimia que é também você preparar um prato, sabe? Quer dizer, e eu gosto de coisa diferente também. Aí comecei a misturar algumas coisas, alguns ingredientes, e aí eu fiquei apaixonado por temperos, né? Aí eu comecei a experimentar também, e foi dando certo, Eu faço modéstia à parte, um penne, a moda da casa, a minha moda. Duvido. E olha, que é um negócio louco, hein? Duvido. Hein? Duvido. Por quê? Porque eu quero ver. Ué. Vamos sentir minha filha para fazer. Sim, eu duvido. Não é brincadeira, não, é sério mesmo. Até eu me apaixonei pelo prato. Para quem não sabia cozinhar um ovo, né? Fazer um penne, que eu ainda não batizei, porque ele é meio... Ele vai ao forno, rapaz, tem ingredientes pra caramba e fica uma delícia. E dizem o seguinte, quem cozinha não gosta do prato, às vezes não sente o sabor porque está cozinhando, que nada. Não, nada a ver. Eu começo a fazer 100 gramas, termino 50, porque 50 eu já experimentei antes. Mas não, é verdade mesmo. Vamos levar essa receita lá para Sintonia. Vamos levar aqui, olha, vale a pena, é delicioso, entendeu? Não é nada extravagante, nada. Não é, vamos dizer assim, é uma coisa simples, porém feita do jeito que a gente faz, conforme o doutor explicou ali. A gente coloca a alma naquilo ali, o coração naquela receita. Quer dizer, não existe aquele copinho de 100 gramas, 200 gramas, não. Isso é que é legal, porque você começa a intuir, né, a determinados elementos que entram na composição do prato, você intui a quantidade. E evidentemente que você, com a sua sensibilidade, você vai experimentar, está no ponto, não está no ponto, tal, né? Corrige o sal aqui, melhora ali o sabor. Eu gosto muito de agridoce também, sabe? Isso. Eu gosto de misturar doce com uma comida mais salgada. Eu adoro misturar essas coisas, né? É como faz aquele negócio do Natal lá, pegou a Califórnia, lá, que tem aquelas frutas todas. Eu adoro isso, quer dizer. Então, agora estou falando de prato, né? Comida aqui usando a psicologia. Estamos falando a mesma coisa. Geralmente essas comidas perua Califórnia, Chester Califórnia, tem que ser servido com purê. Porém, purê de pera. Eita! Tem uns detalhes. Tem detalhes. É isso aí que você sabe fazer. E a comida não basta ser gostosa. Antes da comida ser gostosa, saborosa, deliciosa, ela tem que ser o quê? Bonita. Tem que agradar os olhos. Geralmente a gente come com os olhos para depois degustar. A coloração, a formatação do prato, né? Isso tudo atrai o olhar e, consequentemente, o desejo e o apetite. Né? O desejo começa no olhar. Olha, gosta e aí você... É isso mesmo, doutor?
Você deu uma olhada assim? Estão vendo que vocês estão falando de psicanálise? Porque o nosso primeiro instinto, e aí o próprio Freud que escreve isso, era o instinto olfativo. Só que depois que nós deixamos de rastejar, né, de andar perto do chão, que supostamente levantamos e aí nos socializamos, começamos a disfarçar nosso cheiro e tal, o nosso instinto saiu do nariz para os olhos. Então o comer foi invertido. A gente passa a olhar primeiro para depois cheirar, para depois gostar. Mas na natureza seria o contrário, né? Na natureza sem ser social, né? É verdade. É muito interessante. Realmente, os olhos falam tudo hoje em dia. Agora, doutor Diogo, aproveitando a oportunidade, eu durante algum tempo fui assessor de imprensa da fonoaudiologia no Rio de Janeiro, do Conselho Regional de Fonoaudiologia, a primeira região, Rio de Janeiro. E naquela época em que eu estava atuando lá, eu observei um fato, que era uma briga na época, a questão do ato médico, né, com relação à fonoaudiologia. Eu pergunto ao senhor, com relação à psicologia, também existe essa questão também? Ou existe mais assim, um intercâmbio maior, existe mais um denominador comum de atuação? Como é que é isso aí? Deixa eu primeiro explicar o que é o ato médico. Sim. O ato médico são as leis básicas, as diretrizes básicas, aprovado pela Federação, pela República Federativa do Brasil, para dizer o que o médico faz. Isso. Então, uma das poucas profissões que ainda não tem isso é a medicina. Então, a da psicologia tem, a da fonoaudiologia tem, a medicina ainda não tem. E quando eles escreveram esse ato médico, eles fizeram o seguinte: eles determinaram que eles eram os donos da saúde. Como assim dono da saúde? Vou explicar bem explicado. Eles começaram a falar que se você quiser um tratamento fonoaudiológico, quem tem que prescrever é o médico. Se você quer fazer um tratamento psicológico, quem tem que prescrever é o médico. Então o médico deveria te prescrever quantas sessões, quem iria fazer, como iria fazer. Como se fosse um tratamento complementar, é isso? Sim, e na verdade não é o que acontece. Isso também foi cometido pela fisioterapia, a enfermagem. Gente, enfermagem não é empregado de médico. Muito pelo contrário. A enfermagem tem um trabalho totalmente diferenciado do saber médico. Importantíssimo. Sim. Importantíssimo. Sim, a gente sabe de longe quando a enfermagem está atuando, quando não está atuando. A gente sabe de longe. Só que muitas das pessoas não sabem que isso é um saber da enfermagem. Então, o que acontece? O ato médico, ele veio assombrar. Eu tenho total apoio para falar isso, liberdade de falar. Ele veio assombrar as profissões da saúde, como a psicologia, a fonoaudiologia, dizendo que a gente tem que ter uma prescrição médica para poder atender os pacientes. Eu acompanhei um caso de uma fonoaudióloga na Baixada Fluminense, em que ela brigou lá com o serviço da prefeitura, que ela trabalhava para o serviço médico da prefeitura, em que toda a recomendação dela para os pacientes era barrada lá na hora da superintendência e tal, porque tinha que passar primeiro aquela solicitação da fonoaudióloga, tinha que passar pelo médico. Isso que o senhor falou aí, para ele avaliar aquilo ou não. Quando acaba, e ela brigou por isso, tá? E depois de uma luta muito grande, acabou conquistando esse direito, que é direito, né, do profissional, um profissional da saúde, né, no caso do fonoaudiólogo é um profissional da saúde também, e de prescrever o tipo de tratamento, não é medicamento não, o tipo de tratamento que ela estava indicando para aquele paciente A, B ou C. Está entendendo? Sim. Então, e ela conquistou isso lá na marra, no peito, na briga. Eu até fiz uma matéria sobre esse assunto. Muito bem. Eu digo, hoje, nos dias de hoje, ainda existe esse choque? Existe principalmente nos planos de saúde. Ah, sim. Que são o quê? Instituições orientadas e cujos donos normalmente são médicos, né? Então já trazem essa cultura, essa tendenciosidade até para tornar natural isso, que não era para ser natural. Eu, sinceramente, vou falar do fundo do coração para vocês, nunca prestei vestibular para medicina, não é do meu coração ser médico, e nenhum médico faz o que eu faço. Isso eu garanto para vocês, nenhum médico faz o que eu faço. E o meu saber não perpassa pelo saber médico. O único saber que eu tenho para o saber médico é entender do que eles estão falando. E ponto.
Então, se você está com depressão por queda de serotonina, ou endorfina, ou dopamina, ou sei lá o que, isso não é um saber para mim, porque é bem possível que você parou de produzir isso porque a sua mente bloqueou alguma coisa para que a substância não seja colocada. Aliás, o senhor falou tudo agora, porque nós somos comandados pela mente. Quer dizer, o organismo funciona nesse comando central. Em função desse, o comando central é que determina, não é, o funcionamento do fígado, do rim, do baço, do estômago, das emoções, enfim, é lá no poder central, não é isso? Não. Ou tem independência? Mais ou menos. Confundir, não confundir? Uhum. Existe um estudo chamado estudo das histerias, que comprova que isso não é exatamente assim. O que é histeria? E a histeria foi o primeiro caso que eu tive como estagiário em psicologia. E foi a coisa mais linda do mundo, embora trágica. O meu primeiro caso se tratou de uma senhora que dormiu, quando acordou aleijada. Caramba! Sim. E isso foi meu caso. Primeiro caso do estágio. Ela dormiu e acordou aleijada. Como assim? Ela não conseguia mais andar. Fez AVC, alguma coisa? Nada. Foi ao neurologista? Nada. Foi ao psiquiatra? Nada. E aí começaram a fazer as obras na casa, porque ela não andava mais, as pernas pararam de responder. E o neurologista observava, né, que as terminações nervosas estavam todas funcionando. E estavam funcionando? Estavam funcionando. E aí, o que é isso? Mente, não é cérebro. Eu, como professor de filosofia... Mente. Eu, como professor de filosofia, eu tenho um estudo bem profundo sobre a filosofia da mente, que perpassa sobre esse conhecimento do que é cérebro e o que é mente. E a mente é maior que o cérebro. Então justamente para um leigo como eu, essa confusão. Né? Porque na minha concepção, o cérebro é que mandava tudo. Não, é a mente que manda. E a mente manda no cérebro. O que explica uma pessoa tendo ataque de pânico? Nada. Não tem nada que explica. Ele simplesmente, sem motivo nenhum aparente, ele tem uma bomba de angústia e aí começa a disparar os instintos biológicos de fuga. Então ele tem os pelos eriçados, soam as mãos, ele tem a sudorese, a pupila dilata. E aí, o que isso está acontecendo? O coração dispara? Dispara. O que está acontecendo? Nada. A mente está fazendo o quê? Nada. É verdade mesmo, é? E isso não é cérebro, isso é mente. É mente. Muito bem.